Olá, boa noite. Boa noite. Subiu para 83 o número de cidades em situação de emergência em Minas Gerais por causa das chuvas. Em Belo Horizonte, a maior preocupação é com o perigo de inundações e deslizamentos de terra nas áreas de risco. A força da água no Ribeirão do Onça formou uma cachoeira durante o último temporal na capital mineira. Nesta época do ano, os transbordamentos na região são recorrentes. Meu portão era só até aqui. Ele ultrapassou. A gente até colocou isso aqui agora. As inundações provocam muitos transtornos e prejuízos e o medo dos moradores é cada dia maior. O córrego passa perto da casa da dona Maria José. Eu não consigo mais dormir nessa época, não sou. Eu peguei um trauma com aquela enchente de 2020. Eu peguei um trauma que eu não posso ver formar para chover, que eu morro de medo. Eu sou sozinha e Deus, moço. Marcelo não sabe mais o que fazer. A casa dele está com muitas trincas nas paredes e corre o risco de desabar. Você olha, você vê a parede balançando, você sente. Até o fio dentro de casa, na parede, você olha o fio assim, você vê ele balançando. Você fala que vai tirar aqui, que era de risco, mas fala tirar, mas nunca que sai. Em outro ponto da cidade, o córrego do Onça não suportou o grande volume de chuva na semana passada. A inundação atingiu moradores e comerciantes. Se eu sair para trabalhar e chover muito forte, eu chego, tá tudo alagado. Igual da última vez eu saí, não sabia, quando eu cheguei, até minha geladeira estava boiando. Segundo a Prefeitura, Belo Horizonte tem cerca de 1.700 imóveis em áreas de risco. Com os temporais dos últimos dias, moradores dessas regiões estão em alerta máximo para o risco de inundações e desabamentos. Nesta comunidade, na zona sul da capital mineira, o perigo vem deste barranco. Com o solo encharcado, a terra pode deslizar e atingir dezenas de casas na parte de baixo. Vai acrescentando peso em cima do barranco, evidentemente que algum dia ele poderá ceder, não só pela questão da água que se infiltra, como também por causa do excesso de peso. Desde o começo do ano, a capital mineira registrou cerca de 500 deslizamentos de encostas. A Prefeitura informou que de janeiro a novembro pagou mais de 19 mil benefícios para famílias do programa Bolsa Moradia. Mas quem vive nas regiões de risco diz que não tem para onde ir. Se a gente pudesse, a gente ia para outro lugar, mas as condições da gente é essa. Em São Paulo também, mesmo antes do período mais crítico, a Defesa Civil está em alerta para prevenir deslizamentos e tragédias, como a que matou 18 pessoas no início do ano em Franco da Rocha, na região metropolitana. O que ficou da tua vida aqui? Tudo. No momento, tudo. Trabalho de 25 anos. Foi trabalho de mais de 25 anos que, desculpa, gente, não tem como falar e não se emocionar. Porque foi uma vida inteira de trabalho, de suor, de muita luta. O deslizamento em Franco da Rocha aconteceu em 30 de janeiro. Quem presenciou a tragédia não consegue esquecer. Vim aqui tem uns 15 dias mais ou menos. Aí você relembra tudo. Toda vez aquela terra que desceu, da onde a máquina está um pouquinho para a direita ali, dali que desceu tudo. E a gente viu e isso não sai da memória, né? A Joselita perdeu 7 parentes, o pai, sobrinhos e primos. Muita dor, muita dor. Não tinha como explicar para você. A dor foi tão grande de perder tudo, sabe? Porque quando o barranco veio, ele veio levando tudo. O deslizamento provocou a morte de 18 pessoas e deixou pelo menos 150 famílias sem casa. Alguns imóveis ficaram debaixo da terra, outros foram demolidos pela prefeitura por questão de segurança. O município de Franco da Rocha informou em nota que estão em andamento projetos de financiamento com o governo federal para a concessão de moradias para 70 famílias, além da construção de um conjunto habitacional com 372 unidades. Da casa da Fátima, sobraram só os azulejos na parede. O irmão morava ao lado. Desde então, eles vivem de aluguel com a ajuda de R$ 608 da prefeitura, até receber a moradia definitiva. Voltar ao local não é fácil. Ainda mexe muito com a gente. Inclusive, faz tempo que eu não venho no local, porque sempre que eu venho aqui ao local, eu passo mal. É uma semana inteira ruim. São Paulo tem mais de 300 municípios com áreas de risco mapeados. Por precaução, antes do período mais crítico de chuvas, entre dezembro e março, a Defesa Civil capacita agentes e promove campanhas educativas para quem mora em local de risco. Com o intuito de promover na população uma noção maior de percepção de risco, de autossalvamento, para que essa população ela evite essas pessoas, principalmente que moram em áreas de risco,
seja de escorregamentos, de inundação, de alagamento, elas evitem de tomar atitudes aí que possam colocar a vida delas e das famílias em risco. Esse geógrafo diz que é preciso abordar o tema já na escola. Para ele, as crianças seriam uma ponte para as informações chegarem aos adultos. Imagine que você está numa residência que aparece uma trinca. O morador precisa estar ciente do significado dessa trinca na parede, porque pode ser um indicativo de que a área está se tornando instável. Essa comunicação é fundamental para que o morador possa solicitar uma ajuda, por exemplo, da Defesa Civil, preventivamente. Diante da dor da perda, a solidariedade ajuda a manter a dignidade. Eu sou muito grata porque eu ganhei tudo. Coisas usadas, assim, esse fogão aqui usado, que me serve super bem, né? É ótimo. E assim, a geladeira, né, também, da mesma pessoa que me doou o fogão, doou a geladeira, ali doou móveis também. A gente recebeu apoio mesmo, foi do povão. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Futuro ministro das Relações Exteriores diz que o Brasil vai retomar laços com a Venezuela a pedido do presidente eleito Lula. Alerta: número de mortes por dengue em 2022 já é o maior dos últimos 7 anos. 5 pessoas ficaram feridas na queda de um helicóptero no Rio de Janeiro. Na aeronave estavam estrangeiros que faziam um voo panorâmico. O helicóptero, que pertence a uma empresa particular, caiu numa área de mata do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O impacto da queda foi tão forte que a cauda da aeronave e uma porta se desprenderam. Além do piloto, o helicóptero transportava 2 casais de turistas estrangeiros que faziam um voo panorâmico. O piloto do helicóptero recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente. Depois foi encaminhado para este hospital da região, onde já estavam as outras vítimas. No final da tarde, os 4 passageiros foram transferidos para um hospital particular da Zona Sul. O CENIPA, Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, já começou a investigar o que levou à queda da aeronave. O piloto do helicóptero já recebeu alta. Com dificuldade para se locomover, Leandro Monsores de Araújo, de 42 anos, precisou ser amparado para entrar no carro. Ele é o mesmo piloto que, no ano passado, transportou até Angra dos Reis os 2 bandidos que sequestraram um helicóptero para resgatar um comparsa no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. No dia do crime, Leandro se sentiu mal e foi substituído pelo piloto da Polícia Civil, Adonis Lopes de Oliveira, que buscou os criminosos em um hotel de luxo de Angra. Depois que embarcaram, os criminosos o renderam e o obrigaram a seguir para o Rio de Janeiro. Os casos de dengue no Brasil aumentaram em 2022. O país registrou até agora o maior número de mortes pela doença desde 2015. Bom, daqui a pouco a gente volta com essa reportagem sobre a dengue. A gente teve um probleminha de áudio nessa reportagem. 17 chefes de Estado já confirmaram presença na cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, hoje Mauro Vieira, futuro ministro das Relações Exteriores, disse que a reaproximação com líderes estrangeiros tem sido intensificada desde o início da transição de governo. O diplomata afirmou que a política internacional do governo Lula será de reaproximação com os países vizinhos e com a África, além de melhorar a relação comercial com os países desenvolvidos. E o presidente da República me pediu e me orientou a que eu traga o Brasil de volta à cena internacional. Ele disse que o Brasil esteve ausente durante muito tempo e que a política que deveria ser implementada no governo dele seria uma política de reconstruir pontes. Em primeiro lugar, com os nossos vizinhos sul-americanos, nós queremos estreitar nossas relações com a África, voltar a ter relações intensas, com solidariedade e com cooperação. Mauro Vieira também anunciou que a primeira viagem internacional de Lula como presidente será para a Argentina, logo no início do mandato. Vieira também confirmou a ida do petista aos Estados Unidos e à China.
Ainda durante a coletiva, o embaixador Fernando Igreja, encarregado da posse presidencial, disse que essa será a cerimônia com o maior número de chefes de estados presentes na história do país. Nós já temos confirmadas as presenças do presidente da Alemanha, de Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, o rei da Espanha, presidente da Guiana, de Guiné-Bissau, Paraguai, Portugal, Suriname, Timor-Leste, Uruguai e Zimbábue. Então, são já 17 chefes de Estado confirmados. Futuras ações do novo governo também foram anunciadas. Segundo Mauro Vieira, o Brasil deve retomar as relações com a Venezuela. Também será avaliado se o país continuará com o processo de adesão à OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um processo que já vem, que está adiantado, vamos avaliar. Eu tenho certeza que há pontos muito positivos, importantes, que serão examinados e avaliados. E eu terei reuniões ainda sobre esse aspecto. Mauro Vieira também anunciou a atual embaixadora do Brasil na Romênia, Maria Laura da Rocha, para a Secretaria-Geral do Itamaraty, número 2 na linha de comando da pasta. É a primeira vez que o cargo é ocupado por uma mulher. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, escolheu o ex-prefeito de São Bernardo do Campo e deputado federal eleito, Luiz Marinho, do PT, para o comando do Ministério do Trabalho. Marinho foi ministro do Trabalho e também da Previdência Social nos 2 mandatos de Lula entre 2005 e 2008. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar a constitucionalidade das emendas de relator, também chamadas de orçamento secreto. O repórter Igor Damasceno acompanhou o início dessa sessão, desse julgamento, e tem detalhes para a gente. Oi, Igor, boa noite. Olá, Érica. Boa noite a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, que também é a relatora dessa ação, ela acaba de ler o relatório e votou pela inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. A magistrada disse que esse tipo de repasse de verba pública viola o direito à informação. Hoje de manhã, o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, ele entregou um ofício junto ao STF que propõe o repasse de 50% das emendas para despesas com serviços de saúde ou de assistência social. Rodrigo Pacheco também afirmou que os parlamentares vão passar a detalhar mais a respeito da aplicação desse tipo de verba. Rosa Weber alegou que essas propostas dão mais transparência às emendas, mas que ainda não atendem às determinações da Suprema Corte. A análise tramita no STF desde o ano passado e foi protocolada uma ação dos partidos de esquerda. Em 2021, Rosa Weber chegou a suspender o repasse de dinheiro público para o chamado orçamento secreto. Um mês depois, ela voltou atrás da decisão e liberou o pagamento até o fim do julgamento. A sessão foi suspensa logo após o voto da relatora e deve ser retomada amanhã de manhã. Os demais ministros da Suprema Corte têm pressa nessa análise, porque as atividades do STF devem ser encerradas neste ano até o fim desta semana. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. O ministro da Educação, Vitor Godoy, afirmou durante a audiência pública na Câmara dos Deputados que o governo pretende, através de uma medida provisória, desbloquear até o fim desta semana os recursos retidos da educação. Vitor Godoy explicou para a Comissão de Educação sobre os bloqueios de recursos que a pasta vem sofrendo desde novembro. Godoy afirmou que os cortes de até 95% foram a movimentação feita pelo Ministério da Economia para garantir os recursos para as emendas de relator. Mas, de acordo com o ministro, uma medida provisória está sendo editada e ela vai desbloquear mais de 2 bilhões do orçamento para novos gastos e outros 2 bilhões para despesas que já estavam comprometidas. Até o final dessa semana, nós teremos uma medida provisória que abrirá espaço no orçamento da educação, permitindo a total liberação dos 2 bilhões do financeiro até o início da semana que vem, ou seja, não teremos mais o bloqueio financeiro, e
o desbloqueio parcial aí do orçamento. Ainda não temos esse número, estamos esperando a economia calcular, mas já temos uma sinalização de que todas aquelas políticas essenciais para o Ministério da Educação serão garantidas até o final do ano. O ministro Bruno Dantas tomou posse como presidente do Tribunal de Contas da União. Ele já exercia o cargo interinamente desde a aposentadoria de Ana Reis, em julho deste ano. Na vice-presidência, assumiu Vital do Rego. Bruno Dantas se tornou o ministro do TCU em 2014, sendo a pessoa mais jovem a assumir o cargo. O presidente eleito Lula, o vice dele, Geraldo Alckmin, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participaram também desse evento. Está em discussão no Congresso Nacional um projeto que pode alterar a chamada Lei das Estatais, que está em vigor desde 2016 e tem como um dos principais objetivos barrar interferências políticas nas empresas públicas ligadas ao governo federal. O projeto que altera a lei estava engavetado. Ontem foi discutido de última hora no plenário da Câmara dos Deputados e aprovado por 314 parlamentares. O texto base abre caminho para que pessoas ligadas a partidos sejam nomeadas para assumir cargos públicos estratégicos em empresas estatais. A mudança permitirá que o governo indique para a diretoria ou conselhos administrativos dessas empresas pessoas que estejam há um mês desvinculadas de partidos políticos ou campanha eleitoral. Antes, o tempo mínimo para esse tipo de indicação era de 3 anos. Já os gastos com patrocínio e publicidade de empresas públicas devem passar de 0,5% para 2%. Segundo este cientista político, a aprovação do projeto na Câmara é resultado de articulação política para que os partidos voltem a indicar nomes para ocupar cargos em estatais. O perigo é sempre a interferência política. Quanto de interferência política o novo governo vai querer aplicar? Caso seja aprovado sem nenhuma modificação no Senado, o projeto que altera a lei das estatais seguirá para a sanção presidencial. Parlamentares que votaram contra as mudanças, no entanto, reclamam de manobra política. Além da intenção do presidente eleito, Lula, de indicar o ex-ministro Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES, políticos do Centrão estariam tentando recuperar o espaço perdido no comando de empresas públicas. Foi para beneficiar o PT e também vários partidos políticos do Centrão, né, que querem voltar a indicar pessoas que são dirigentes partidários, que muitas vezes não têm experiência para administrar bem uma estatal, que é lotear as estatais para benefício dos partidos políticos. Infelizmente foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi uma manobra na noite de ontem, que muitos, inclusive o governo atual, não perceberam. Em nota, a assessoria de Aloysio Mercadante disse que não trabalhou na campanha de Lula, tendo ficado responsável pela elaboração do programa de governo, o que não se chocaria de frente com a lei. Mercadante é presidente da Fundação Perseu Abramo, ligado ao PT, mas que conta com estrutura independente. Não tem cargo com poder decisório no partido e não ocupa a função pública desde que deixou o Ministério da Educação em 2016. E a mudança na lei das estatais é assunto para o Rodada de Opinião. A Câmara dos Deputados, com metade dos parlamentares de saída no final do mês, rasgou a lei das estatais. Foi uma daquelas votações relâmpago, na calada da noite, como todas as que não contribuem em nada para o avanço do país. Uma votação destinada a ajudar Aloysio Mercadante a comandar a máquina de empréstimos do BNDES. O mercado reagiu mal novamente, é claro, porque tem a lembrança do petista à frente do desastroso governo Dilma Rousseff. Mas trata-se de uma lei criada justamente para proteger empresas públicas dos interesses de políticos e de partidos. Um legado da era da Lava Jato em resposta à corrupção dos anos do PT. E por que os deputados colaboraram com esse retrocesso? Porque a mudança deixa a porteira aberta para outros se beneficiarem em nomeações futuras. E os partidos não escondem o apetite por cargos no governo eleito. A flexibilização na lei das estatais a toque de caixa, sem debate público, une a fome com a vontade de comer.
A fome do PT, que quer indicar personagens que atuaram na campanha eleitoral ou foram candidatos, como Aloysio Mercadante e o senador Jean Paul Prates, com a vontade de comer do Centrão. Há meses, Arthur Lira pressionava pela mudança que blindava estatais e agências reguladoras de indicações exclusivamente políticas. A lei induzia a profissionalização dos quadros, aproximando o setor público do privado, embora não impedisse interferência política. Prova disso é que Bolsonaro trocou 4 vezes o presidente da Petrobras, cada vez que ficava contrariado com o aumento do combustível. Mas, sem a lei, centenas de cargos ficam abertos para barganha política. Simbolicamente, também é ruim. O PT foi acusado de corrupção usando estatais. A mensagem é que as empresas estão, mais uma vez, suscetíveis às más práticas, mesmo que elas não aconteçam. Fico em dúvida se o PT entendeu o recado das urnas. A economia brasileira iniciou o 4º trimestre do ano com uma pequena retração de 0,05%. É o que revela o índice de atividade econômica medido pelo Banco Central. Foi o 3º mês seguido sem crescimento da atividade econômica no país. O IBC-BR é considerado a prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A queda do PIB e os rumos da economia para o próximo ano são assuntos para a nossa expert, Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. Crescimento da nossa economia, vamos combinar. O vai e vem das expectativas foi forte, né? Começamos o ano esperando praticamente nada da nossa economia por causa da pandemia e paralisação das atividades. Depois tivemos a revisão das projeções, com o Brasil se adiantando no crescimento frente a outros países. E agora o resultado, ajuste. Tivemos essa queda em outubro, mas ok. Na comparação com outubro do ano passado, crescimento de 3,6%. E olha, o otimismo com a economia brasileira ganhou força depois que o Banco Central começou a elevar os juros e que tivemos o corte nos impostos, principalmente combustíveis, que forçaram a inflação para baixo, sem falar, claro, dos programas sociais. Agora, vamos ajustar expectativas. O mercado financeiro e uma grande maioria de economistas aguardam um crescimento de 3,05% no PIB este ano. Essa queda dos últimos 3 meses já era esperada, não dá para projetar aumento de consumo e de investimento com taxa de juro de 13,75%, né? Agora, outra questão que está travando as atividades da nossa economia é o nível de incertezas quanto aos rumos da gestão Lula. Aos poucos, os agentes financeiros e empresários vão absorvendo as novas indicações para a condução da política econômica, mas hoje a indicação de Aloysio Mercadante para o BNDES atrapalhou os negócios. Com queda, o Ibovespa recebeu impactos da desconfiança com a queda do PIB e, claro, com mudanças na lei das estatais. Como promover crescimento econômico com controle fiscal, transparência de gestão e controle de gasto público? Continua sendo o grande desafio do governo Lula. Até semana que vem. A Procuradoria Regional Eleitoral pediu a cassação da chapa do governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. Segundo o Ministério Público Federal, houve abuso de poder político e econômico envolvendo a folha de pagamento de uma instituição pública do Estado e também a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o que para o procurador, inclusive para a Procuradoria, interferiu no processo eleitoral. A entidade pede ainda a inelegibilidade de Castro por 8 anos e pagamento de multa. Coligação Rio Unido e Mais Forte disse em nota que vai apresentar esclarecimentos à Justiça Eleitoral e comprovar a conduta idônea da chapa. Uma notícia que preocupa: os casos de dengue no Brasil aumentaram em 2022. O país registrou até agora o maior número de mortes pela doença desde 2015. O combate ao Aedes aegypti precisa ser reforçado, principalmente com a chegada do verão. O mosquito é transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana, doenças chamadas de arboviroses. Estamos num período climático que favorece bastante a dengue. É um período onde você vai ter altas temperaturas e também as chuvas de final de tarde. Então, esse é o clima favorável para o mosquito se reproduzir. Para depositar os ovos, o inseto usa água parada.
Por isso, a orientação é evitar o acúmulo em recipientes como vasos, caixas, garrafas e pneus. Tiago está sempre de olho. A gente sempre tenta focar para não deixar baldes, pneus. Tentamos o máximo possível para não ter esse acúmulo de água, para não acontecer os casos da dengue. De acordo com o documento, até o dia 5 de dezembro, o Brasil somou cerca de 1.400.000 casos prováveis de dengue, um aumento de 172% em comparação ao mesmo período do ano passado. As mortes pela doença já têm um índice quase 400% maior que em 2021, quando foram registradas 246. Nesse ano, já são 978 óbitos. É o número mais alto desde 2015, que teve 986 mortes. Em 2019, antes da pandemia, o Brasil registrou mais de 1,5 milhão de contaminados e 840 mortos. A gente teve um período de pandemia que levou aí a uma subnotificação. Então, a gente não tem dados que venham falar a notificação correta, porque todo o sistema foi voltado para a notificação dos casos de Covid. São Paulo é o estado com o maior número de vítimas da dengue. Depois vem Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estamos com o trabalho casa a casa, né? Nós temos mais de 2.000 profissionais visitando rotineiramente os imóveis, as residências, os comércios, enfim, para levar orientação e para verificar os locais onde há água parada, onde há criadouro, para poder ou aplicar larvicida para matar larvas ou simplesmente para, sendo possível, eliminar esses criadouros. Na casa da dona Iraci, a água de reuso fica sempre tampada. Não pode deixar balde cheio aberto, né? Às vezes eu deixei o balde cheio, que nem você viu aqui, de ontem para hoje, mas eu já tampo ele, né? Já para evitar, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou o esquema para a festa da virada do ano. Entre as atrações está Zeca Pagodinho. Pela primeira vez, o cantor fará um show no Réveillon de Copacabana. A praia, o calçadão, tudo aqui é inconfundivelmente Rio de Janeiro. Copacabana não é só um símbolo da cidade. Nesta época do ano, ela é muito mais. O Réveillon, que acontece aqui, é um dos maiores do mundo. Uma festa popular que, depois de 2 anos, seguindo regras de isolamentos e distanciamentos, agora está de volta com tudo a que se tem direito. Serão 2 palcos com shows e DJs das 6 da tarde do dia 31 até as 3h30 da manhã do dia 1º. Entre os nomes dos artistas estão Martinália, Alexandre Pires, Isa e Zeca Pagodinho. O Zeca é o mais carioca de todos, um personagem da nossa cidade, então eu tenho certeza que ele mais uma vez vai dar um lindo espetáculo, vai proporcionar um lindo espetáculo aí. E a história do Alexandre Pires também, esse baile que o Alexandre Pires faz, também é imperdível. O nome Réveillon Taon é uma referência a uma novidade. O evento será todo transmitido ao vivo nas redes sociais, e inclusive os bastidores. As torres de som espalhadas pela orla vão ganhar as assinaturas de grafiteiros cariocas. E o principal, serão 12 minutos de queima de fogos. Então a gente vai trabalhar com cores, com desenhos, com figuras geométricas, com corações, com diversos efeitos para poder brindar e as pessoas terem esse grande espetáculo e ter essa emoção que vai ser passado no dia 31. A Prefeitura calcula gastar cerca de 30 milhões de reais. Parte desse dinheiro vem de patrocinadores da iniciativa privada. Em outros 8 pontos da cidade, também serão montados palcos para shows. A gente tem que comemorar, né? Chamar a família, vir para cá, se divertir bastante. Se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/Notícias Rede TV. Tá tudo é isso lá. aí. A gente fica por aqui. Uma excelente noite para você e até amanhã. Boa noite. Vamos torcer agora para quem, né? Para a Argentina, para a França. Qual é o seu preferido? Vamos saber aí no próximo final de semana, né? Uma ótima noite para você e até amanhã.